Então vamos lá. Para os alunos que terão contato quarta-feira com a prova aí do terceiro ano, nós promovemos algumas variações, até porque o índice de erro dessa questão na prova foi muito grande. Aí nós estamos agora no domingo dando a dica até para os alunos que vão fazer a prova da UERJ. Então a situação é imaginar uma festa, 1000 convidados na festa e um percentual grande de homens que é 99%. Então 99% de 1000 dá 990. Para 1000 convidados, eu tenho 990 homens e 10 mulheres. A pergunta é, quantos homens devem sair da festa para que a nova porcentagem de homens seja de 80%? E aí a maioria dos candidatos fica pensando só nos homens, que o percentual foi dado de homens, quantos homens devem sair e o percentual final de homens. E sempre quando a gente trabalha com porcentagem, temos que focalizar a nossa solução em cima daquilo que permaneceu constante. Então as 10 mulheres que ficaram na sala acabam sendo a chave para resolver mais facilmente o problema. Essas 10 pessoas, que são mulheres, elas têm que equivaler a 20%. Porque sempre o meu total percentual é 100. Se a questão pede que permaneçam 80% de homens, 20% tem que ser de mulheres. Então essas 10 mulheres são 20%. Quantas pessoas nós devemos ter na festa para ter 100%? Então nós multiplicamos aqui para resolver a regra de 3 e descobrimos que são 50 pessoas. Dessas 50, 10 já sabemos que são mulheres. Então o restante tem que ser homens. Para que a gente possa responder, quantos homens devem sair da festa? Se nós tínhamos 990 e agora só teremos 40, é porque devem sair 950 homens. Então a questão 8 da folhinha fala mais para o aluno que vai fazer a prova da UERJ, para o aluno do terceiro ano, apesar de ser uma função afim, que é algo de grau 1, no X, não vai estar presente na prova do aluno do primeiro ano. Então aqui nós demos duas retas diferentes, né? Uma situação de uma empresa. Uma reta representa o custo, aquilo que a gente tem que aplicar de dinheiro para que a empresa aconteça, e a outra o faturamento. Conforme você vai vendendo as coisas, você vai arrecadando quantias em reais. Então a pergunta é, como é que eu elaboro a situação de lucro? Então tem que ficar claro que lucro é aquilo que eu ganho menos aquilo que eu gasto, que é o faturamento menos o custo. O ponto bom para se observar no gráfico é a interseção, que a partir desse ponto eu sei quando tem, antes dele, prejuízo, após ele tem o lucro. Então, para definir aquela interrogação, eu tenho que satisfazer a igualdade. Quanto que o faturamento é igual ao custo? Como são retas, são funções representadas por esse modelo. F de x igual a x mais b, tanto para o faturamento quanto para o custo. O B, que é o valor que está sozinho, que a gente chama de termo independente, é sempre onde o y é cortado. Então o custo é cortado no 10, então o B para o custo é o 10. O faturamento parte do eixo vertical no 0, então o B para o faturamento é o 0. Já para achar quem está preso ao x, que é a inclinação, eu vou substituir valores. Eu sei que o faturamento, o resultado dele é 2.000, e o resultado dele é sempre o f de x, ou em algumas questões o y. Então eu faturo R$2.000 para 100 no lugar do x. Então eu passo dividindo, acho que o A é igual a 20. Para o custo, eu gasto R$810, 810, para o mesmo x valendo 100, só que a diferença é que aqui eu tinha um B. Então eu passo esse valor para o outro lado, 810 menos 10 dá 800, e o 100 que está multiplicando passa dividindo. Então o A da reta do custo vale 8. Para resolver essa questão, o faturamento, o A é 20, então fica 20x, e no faturamento o B é 0. Enquanto que para o custo, escrever a sua equação, o A é 8, 8x, e o B vale 10. Então eu passei para o outro lado, 20 menos 8, 12x, e o 12 está multiplicando, passou dividindo. O pessoal da aula chamou a atenção que isso aqui é algo menor que 1. Então no meu gráfico, 1 está aqui,
e aquela resposta é inferior a 1. Logo, para que a gente tenha lucro nessa empresa, a gente tem que vender pelo menos uma bolsa. Bem, a última questão que nós fizemos, né, foi a questão que falava da curva do custo e a questão do faturamento. Então, uma dica que a gente vai dar para concurso também é que nem sempre você tem a concorrência entre as retas para montar a igualdade. Existem casos onde acaba uma reta, você vai lá e desenha outra. Isso acontece para contas de luz, que a nossa conta de luz ela é estruturada em cima de faixas de consumo. Uma residência consome uma certa ordem de grandeza, aí vem uma faixa. Uma empresa grande que consome muito mais, passou essa faixa, a inclinação da reta aumenta, que é justo. Vamos cobrar mais dessa empresa. Os impostos, o exemplo que eu sempre dou é imposto de renda. Como existem várias alíquotas de salário, o imposto de renda também é calculado com várias equações. Então, o que eu chamo a atenção para os alunos de vestibular é que se de repente o cara pedir algo associado a essa reta que eu estou marcando, você tem que tomar cuidado. Porque para definir uma reta você precisa de 2 pontos. Você não pode usar 2 pontos quaisquer do gráfico. Você tem que usar 2 pontos pertencentes a esse trecho de reta que você está usando. Então isso pode ser super importante para a prova dos alunos do terceiro ano aí na quarta-feira. Outra dica foi associada à parte de geometria, que nós tivemos um índice de erro grande na prova de vocês, né? Então, primeira observação que eu dou para a UERJ. Toda circunferência, uma volta associada são 360 graus. Metade de uma volta são 180. Então, quando eu traço essa linha vermelha, que o pessoal hoje na aula reconheceu como diâmetro, e quando eu passo pelo centro, é o raio 2 vezes, eu divido a circunferência em partes iguais. Quando eu vou montar um triângulo, existe uma regrinha para esse ângulo. Um ângulo que encosta na circunferência é sempre metade da abertura que eu estou vendo. Então eu tenho esse ângulo define na circunferência essa abertura. Como essa abertura é metade de uma volta, é 180, a metade desse valor dá 90. Ou seja, todo triângulo retângulo, obrigatoriamente, ele tem uma hipotenusa em cima do diâmetro de alguma circunferência. E na prova, caiu algo desse tipo. Eu estou dando exemplo aqui, eu estou mexendo com os números, imaginando que eu tenha y 6 raiz de 3, e que seja informado que essa linha intermediária seja uma bissetriz, para dividir o ângulo em partes iguais. Por onde eu começo? Eu pego o triângulo mais simples e vejo que tem 2 medidas. Para descobrir a terceira medida, que no caso é aqui a hipotenusa, tem 2 possibilidades. Ou aplico o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, e vou desenvolvendo a continha para chegar à conclusão que a hipotenusa é 12. E uma vez sendo 12, todo triângulo retângulo, onde a hipotenusa tem um valor, e um cateto é a metade, o ângulo que olha para essa metade é sempre um ângulo de 30 graus. Aí fica simples, né? Porque eu tenho 30, tenho 90, já tenho 120. Em todo o triângulo, eu tenho que ter 180 graus internamente, então falta 60. Um outro caminho é quando eu quero descobrir primeiro o valor do ângulo A. Então eu uso a formulinha da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu tenho as medidas, eu vejo que a tangente é raiz de 3. Aí eu tenho que lembrar que existe uma tabelinha para ângulos. O ângulo cuja tangente é raiz de 3 é o 60. Aí eu venho aqui. Se esse é 60 e o triângulo é retângulo, eu já tenho 150 graus. O ângulo falta 30. Retornando, 30, 60 e 90. Aqui é bissetriz. Esses ângulos têm que ser iguais. Então eu reproduzo o 30 e o 30. Como começa a ficar confuso, eu peguei o triângulo externo e desenhei lá em cima. Ele é retângulo. Nesse bico tenho 30 2 vezes, que é o 60.
Aí eu tenho 60 mais o 90, 150. Para completar os 180, está faltando 30. Então eu já sei que esse biquinho também vale 30. Comecei com o triângulo da direita. Agora posso olhar para o triângulo da esquerda. Olhando para o triângulo da esquerda, eu percebo que o C é 30. Eu percebo que o B é o que falta aos 60 para completar meia volta. Lembrando que meia volta é 180. Se eu já tenho 60, está faltando 120. Então 120, 30 e 30, eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais. O apelido desse triângulo é isósceles. Além de dois ângulos iguais, ele tem que ter dois lados iguais. Por isso que o y é igual a 12. Então pode ser perguntado para determinar o valor de y, pode ser perguntado a questão dos ângulos internos, mas as informações mais importantes, definir essa hipotenusa e ler a questão e perceber que isso é uma bissetriz, porque só assim isso aqui tem sentido.